Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui na FINAC do Colombo hoje. Meu nome é Mauro Nakamura e eu estou aqui para falar um pouco a respeito do meu novo livro, que é o Causa e Consequência. E hoje vai ser uma conversa bastante informal, descontraída, com o meu amigo Ricardo Anciães. E para quem não me conhece, eu sou professor de filosofia budista, nasci no Brasil, sou descendente de japoneses, sou neto de japoneses e já morei, obviamente, no Brasil, no Japão também por um tempo e atualmente vivo aqui em Portugal há pouco mais de 3 anos. E normalmente, né, numa apresentação de livro, o autor ele é o entrevistado, mas hoje eu queria fazer um pouco diferente, né, e eu entrevistar o Ricardo, né, que, pelo que eu sei, já leu o livro até o final, e eu queria fazer algumas perguntas. Mas primeiro, passo a palavra aqui ao Ricardo, né, e para que se apresente. Tudo bem, Ricardo? Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Ricardo Anciães. Queria agradecer ao Mauro e à FNAC pela oportunidade. Eu nasci em Lisboa e sou licenciado em Psicologia Clínica. Obrigado. E, Ricardo, para você que já leu o livro Causa e Consequência, eu queria saber primeiro qual foi a sua impressão. Ou seja, é um livro que eu acredito que se tem um conteúdo um pouco diferente do que normalmente nós encontramos aqui em Portugal, então eu tenho essa curiosidade como autor. Sim, eu já li o livro todo. Para mim o livro foi como se fosse uma viagem ao encontro de mim próprio, ou seja, permitiu-me refletir sobre a forma como eu penso, a forma como eu vou agir no meu dia-a-dia e de que maneira é que essa minha forma de pensar, essa minha forma de agir vai se refletir também na minha felicidade, no meu bem-estar. Também me apercebi que, apesar do livro ser sobre a filosofia budista, não é necessariamente para pessoas que sejam budistas. Para qualquer outra pessoa, eu senti que é um conteúdo que é fácil de compreender e que nos permite então esta reflexão sobre como é que cada um de nós se situa na vida e o que é que sentimos sobre a nossa própria existência. Certo. E qual foi, assim, o que mais te chamou a atenção, né, do livro? Né? O que te levou a ter o interesse de ler o livro? Bem, eu posso começar mesmo aqui por uma frase que está na capa, que diz: as ações que praticamos causam felicidade ou sofrimento. Somos nós que criamos o nosso destino. Esta frase está-nos a indicar que aquilo que nós fazemos no presente, no agora, vai influenciar-nos no agora, mas também no nosso futuro. De que forma é que as nossas ações então vão trazer consequências ao nosso futuro? Certo. Essa é uma pergunta bastante interessante mesmo, porque é a frase, né? É o texto que está na capa do livro. E, bom, o livro ele fala sobre o princípio da causalidade, causa e consequência, né? E a causalidade, né, que nada mais é do que a relação entre aquilo que nós fazemos e aquilo que acontece na nossa vida, porque dentro da filosofia budista isso é explicado a partir de causas, que são as nossas ações, e consequências, né, que é tudo que acontece na nossa vida, desde coisas boas, felicidade, até coisas não tão boas, como o sofrimento ou alguma angústia. Então, isso que nós chamamos de destino, nada mais é do que o resultado, né, de toda essa miscelânea de consequências boas e más. E toda vez que o ser humano ele pratica uma ação, seja ela física, oral, né, o ato de falar, ou ainda o ato de pensar, principalmente, que seria a ação mental, para cada ação que se pratica vai ter uma consequência. Isso independente se é uma ação pequena ou uma ação maior.
né? Toda e qualquer ação que nós praticamos resulta em consequências, né? Então, aqui na capa do livro, né, nós podemos ler aqui: as ações que praticamos causam felicidade ou sofrimento. Quando acontece uma alegria, uma felicidade na nossa vida, é muito fácil nós aceitarmos e compreendermos que foram as nossas ações do passado que criaram, né, esse resultado feliz. Agora, o grande problema do ser humano, né, isso é geral, porque mesmo eu, né, que escrevi o livro, eu também, na minha vida, tenho momentos não tão bons. Então, nesses momentos menos favoráveis, o que acontece é que nós temos dificuldade para olhar, né, para aquilo que nós fizemos, mesmo porque nós não sabemos de tudo que nós fizemos até hoje. Então, muitas ações que nós já fizemos há anos atrás, nós nem nos lembramos mais. Só que, mesmo que a gente não se lembre, aquela ação feita, ela gera um resultado. É aí que entra o conceito de karma, né? Aquilo que se fala muito de karma, nada mais são do que ações que nós praticamos e que ficam armazenadas dentro de nós na forma de energia. E essa energia, ela não se perde. Ela vai sempre continuar, até ela gerar uma consequência. Então, não sei se respondi a sua pergunta, né? Sim, sim. Sim. Uma outra reflexão que eu também coloco depois de ter lido o livro gira em torno da questão de felicidade. De que forma é que podemos avaliar ou analisar a nossa percepção de felicidade no que respeita a um dado mais constante, mais contínuo? Ou seja, será que eu posso pensar que felicidade passa muito por sentir-me bem comigo no agora, sentir-me bem simplesmente por existir, por estar vivo? É por aí que podemos pensar a felicidade? Sim. Inclusive, dentro do livro também há um trecho, né, um capítulo onde se explica isso, mas aquilo que nós colocamos como a verdadeira felicidade, ou a felicidade que nós buscamos, aquela plena, né, duradoura, na filosofia budista, isso é ensinado como sendo a alegria, né, a grande alegria de estar vivo. Ou seja, a alegria de ter nascido como ser humano e estar vivo. Esse tipo de alegria, de felicidade, nós não temos normalmente, né? Porque é difícil nós nos sentirmos felizes simplesmente porque estamos vivos, porque é algo muito óbvio, né? Ou seja, desde que eu sou consciente, né, que eu sei que eu sou uma pessoa, um ser humano, eu estou vivo. Isso é uma obviedade, né? Para todos nós é algo muito óbvio. Só que a verdadeira felicidade, ela está ligada a essa alegria de estar vivo, né? Só que o nosso conceito de felicidade é uma felicidade que depende de algo para existir. Então, eu sou feliz se eu tiver isso. Eu sou feliz se eu for isso. Então, o dia que eu me tornar nessa pessoa, eu serei feliz. Só que a explicação que o Buda Shakyamuni deu há 2.600 anos, né, ele que foi o precursor da filosofia budista, que explicou, né, todo esse conteúdo, né, embora não seja criação dele, né, foi algo que ele descobriu, né, ao se tornar Buda. Essa explicação, ela passa pela compreensão de que a questão da felicidade, ou ainda, né, da solução do sofrimento humano, ela não depende de ter ou não ter, ou de ser ou não ser, né? Então, essa explicação também existe dentro do livro Causa e Consequência, né? Sim. E, assim, para ficar um pouco mais didático, né, seria algo do tipo assim, suponhamos que os sofrimentos que nós temos, né, seja comparado a uma grande árvore, né? E nessa árvore, o que acontece? Existem folhas, galhos, ramos, e isso surge a todo momento. Então, cada galho, cada folha dessa árvore é como se fosse um sofrimento que nós temos na vida, uma angústia. E todo ser humano tem sofrimentos, né, desde os menores até os maiores.
E o que nós fazemos ao longo da vida é tentar, então, eliminar, né, cortar essas folhas e galhos dessa árvore. Só que por mais que a gente pode, né, constantemente a árvore ela está viva. Então, vão surgir novas folhas, ramos, flores, sofrimentos. Então, o que a filosofia budista ensina, e isso também é explicado no livro, é que é necessário nós, primeiro, né, identificarmos qual é a raiz, a causa do sofrimento, para então solucionar esse sofrimento, essa causa do sofrimento. Então, essa causa e consequência, né, que o livro traz é principalmente centrada na causa e consequência da felicidade humana e também causa e consequência do sofrimento humano. Porque sem nós sabermos claramente e corretamente qual é a causa básica do sofrimento humano, nós não teremos condições de solucioná-la. Né? É igual, né, a questão da Covid. Né? Enquanto não se sabe claramente a causa da doença, não é possível se fazer o remédio. E com isso não é possível chegar até a solução, a cura. Então, no caso dessa relação de causa e consequência da felicidade e do sofrimento humano, o que é essencial é identificarmos corretamente a causa do sofrimento. Então, o livro traz muito dessa discussão do que é causa e do que é principalmente a causa básica do sofrimento, para então nós chegarmos até a verdadeira felicidade que vai nos garantir essa plena felicidade, né, de que valeu a pena ter nascido como ser humano e que eu sou plenamente feliz apenas por estar vivo, independente se eu tenho ou não tenho, se eu sou ou não sou. Não sei se respondi. Sim, sim. Eu também queria fazer uma pergunta mais a nível abrangente. Para qualquer pessoa que queira ler o livro Causa e Consequência, qualquer pessoa que tenha algum tipo de interesse, se há uma forma mais resumida de descrever o conteúdo deste livro? Ou seja, algo que sintetiza, que resume sim. O que é o livro Causa e Consequência? Sim. Uma frase que eu acho que resume bem, né, o espírito, o conteúdo do livro, né, é a frase: nada é por acaso ou sem sentido. Ou seja, tudo nessa vida, né, para que ela aconteça, com certeza existe uma causa. Nada é por acaso. E por nada ser por acaso, né, por outro lado, tudo tem um sentido. Inclusive a nossa vida, obviamente. Ou seja, nós nascemos como seres humanos. Né, estamos vivos agora. Né? Só que por que eu nasci? Né? Por que eu estou vivendo? E principalmente por que, né, para quem enfrenta várias dificuldades, por que mesmo enfrentando essas dificuldades, eu preciso continuar a viver? Então, é essa resposta, né, que eu acho que todo ser humano quer saber. E há 2.600 anos, o que o Buda Shakyamuni ele esclareceu foi exatamente essa resposta. Só que essa resposta não é algo tão simples. Tanto é que a filosofia, né, como todos nós sabemos, ela vem já de longa data, né, questionando e buscando essa resposta. Né? E é justamente, né, o começo dessa resposta, o começo desse percurso, até nós chegarmos a essa resposta, é que torna-se essencial e importante a compreensão da causa e consequência da nossa vida, ou ainda a causa e consequência da nossa felicidade e do nosso sofrimento também. Então, por isso que nada é por acaso, né, ou sem sentido, eu acho que resume muito bem o conteúdo desse livro. Então, assim, como também tem aqui na capa, na parte de trás, né, o princípio da causa e consequência, né, que é o tema central do livro, é o começo, né, dessa caminhada, desse percurso. Para quem quer saber, então, da causa do sofrimento
e, consequentemente, dessa resposta, né, do porquê que nós nascemos e estamos a viver. Né? E aí eu queria aproveitar e fazer uma ligação aqui com um outro livro que eu trouxe aqui também, que eu cito dentro do livro Causa e Consequência, em vários trechos, né, que é esse livro aqui, o Porquê Vivemos. Né? Então, esse livro, Porquê Vivemos, é um livro que traz essa resposta da filosofia budista, né, da questão do propósito da vida, ou seja, por que é que nós nascemos e estamos a viver. E eu diria até que esse é um livro complementar, né, são livros complementares, o Porquê Vivemos, né, e o Causa e Consequência. Então, por isso que eu, como autor, eu recomendo muito, né, obviamente que as pessoas leiam, né, o Causa e Consequência como uma introdução, né, e depois, né, para aqueles que querem se aprofundar mais no tema, que leiam o Porquê Vivemos. Okay. Né, e só uma observação, né, o Porquê Vivemos foi escrito pelo meu professor de budismo, que é o professor Kentetsu Takamori. Aqui no Ocidente, ele não é tão conhecido, mas lá no Japão, ele é um dos principais autores e palestrantes de budismo, né? Então, as explicações dele também são bastante didáticas. Né? E embora muita gente ache, né, que budismo é algo assim, religião, é algo religioso, né? Na verdade, o budismo é muito lógico. Né? Tanto é que a base de toda a filosofia budista é o princípio de causa e consequência, que também é a base de toda a ciência. Né? A ciência, ela se baseia na causa e consequência. Né? Assim como a filosofia budista, para explicar questões da vida do ser humano, baseia-se na causa e consequência também. Okay. Não sei se nós já estamos no horário, mas então, assim, o que eu queria falar, né, é que nesse livro Causa e Consequência, né, então o que eu tento trazer para o leitor são explicações, né, que vão auxiliar a pessoa a refletir sobre a própria vida. E são explicações da filosofia budista, né, só que todas aplicadas ao nosso dia a dia. Ou seja, de que maneira, primeiro, né, eu posso ter um cotidiano melhor. Porque não adianta, né, nós falarmos em propósito de vida, propósito da vida, né, se a pessoa ela mal consegue sobreviver também. E um ensinamento, né, que vai auxiliar muito, né, para que a pessoa tenha um cotidiano melhor, é exatamente o princípio da causalidade, o princípio da causa e consequência. É a compreensão, né, da causa, né, das causas que geraram, né, a vida que nós temos hoje, que nos leva, né, a pensar e desejar e sonhar, né, com uma vida melhor. E não apenas sonhar e efetivamente agir, né, para que a gente possa melhorar essa nossa realidade. Né? Só que se a pessoa ela não sonha, por exemplo, não há como ela partir para a ação. Se ela não tem uma vontade, né, de querer melhorar a vida, o processo não se inicia. Então é como se fosse uma tomada de consciência, de autoconsciência de quem sou e o que quero ser, para onde quero ir? Sim, pode-se dizer que é uma tomada de consciência, né? Isso é bastante oportuno, porque o que acontece é que nós normalmente apenas vivemos, né, e nos esquecemos de nós mesmos. E quando nós nos esquecemos de nós mesmos, ou seja, os nossos olhos voltam-se para fora. Né? Então é nesse momento que nós deixamos de olhar e refletir para as próprias ações. Só que são as nossas ações que criam, né, o nosso futuro, o nosso destino. Ou seja, o que nós vivemos hoje são todos produtos, né, resultantes das ações que nós fizemos ontem, no passado. Né? Só que como o ser humano logo se esquece, né,
Por exemplo, a gente não se lembra o que nós comemos na semana passada. Eu, pelo menos, não me lembro, né? Então, quanto mais outras ações, né, menores até, pensamentos que nós tivemos e que nós fizemos, mas que hoje estão produzindo os efeitos, né, as consequências na nossa vida. Então, se são consequências felizes, favoráveis, não há nenhum problema para se compreender, né? Então, nós apenas pensamos, provavelmente eu fiz algo muito bom. Só que quando nós temos um sofrimento, uma dificuldade, aí não é tão simples. Porque como nós nos esquecemos de nós mesmos, deixamos de olhar para as nossas ações, nós olhamos para fora. Ou seja, eu estou a sofrer por conta daquela pessoa ou dessa situação, por causa do governo, né? E aí uma pessoa que vive assim, ela não consegue ser feliz, não há como, porque ela vai viver sempre com raiva, com ódio no coração. Então, a compreensão da relação de causa e consequência a partir do princípio da causalidade, que é a base de toda a filosofia budista, vai ajudar a pessoa a exatamente ter uma vida mais calma, ter uma vida com menos raiva, né? Porque a pessoa que sente raiva, ela sofre, né? Sim. Enquanto nós sentimos raiva, nós sofremos. Sim. Então, começa aí esse percurso, né? Então, logicamente que para o alívio do sofrimento, isso é suficiente. Mas para a solução definitiva do sofrimento, né, e para nós chegarmos até a essa felicidade plena, genuína e duradoura, é preciso mais. Então, o princípio da causalidade, causa e consequência, é o início desse percurso. Okay. Então, por isso que esse livro, né, é um livro introdutório para as pessoas que querem começar a pensar de uma maneira mais aprofundada sobre a vida, né, e aquilo que ela vive. E depois, né, eu sugiro esse outro livro aqui, O Porquê Vivemos, que aqui, então, é explicada essa resposta dada pela filosofia budista para essa questão fulcral, essencial de qualquer ser humano, que é porque eu nasci, porque eu estou a viver. Né? Então, acho que já estamos chegando no horário. Só para finalizarmos, então, Ricardo, quer falar algo por último? Eu queria agradecer ao Mauro pelo convite e à FNAC também. Queria dizer que estou muito contente pelo conteúdo, pela existência deste livro e pelo conteúdo que apresenta, porque no fundo, além de estar escrito em português, é sempre bom termos contacto com uma filosofia do outro lado do mundo que chega de uma forma mais efetiva aqui, neste caso a Portugal. E estou contente também porque eu acho que este livro ajuda-nos e potencia que nós possamos ser a nossa melhor versão possível enquanto o ser humano. E acho que esta reflexão e esta oportunidade de ser a minha melhor versão possível, eu acho que é o caminho para o bem-estar e para a felicidade. E agradeço, obrigado. Ok. Então, só para finalizarmos, eu também gostaria de agradecer aqui a FNAC por ter aberto as portas para esse evento, né? E também deixar aqui a minha disponibilidade, né, para todos os leitores, né, que desejarem fazer perguntas, tirar algumas dúvidas que venham a ter com a leitura do livro, né, podem me enviar mensagens, né, seja por e-mail, pelas redes sociais ou pelo próprio WhatsApp. Eu convido a todos a entrarem no nosso site, o site www.itiman.eu, né, e lá nós temos então artigos, vídeos que explicam com mais profundidade esse conteúdo da relação de causa e consequência que o livro traz. E também para aqueles que tiverem interesse, né, podem fazer os cursos que eu ofereço sobre os livros também, inclusive esse Causa e Consequência e o livro Porque Vivemos também. Então, muito obrigado mais uma vez e um abraço a todos e até a próxima. Obrigado.